Olá pessoal, meu nome é Felipe Miro, sou jornalista e jardineiro e hoje estou aqui para contar para vocês 10 segredos para vocês terem sucesso no cultivo das suas suculentas. As suculentas são plantas fáceis de cultivar, resistentes e são uma boa opção para quem tem pouco tempo na hora de cuidar de plantas. Além disso, uma boa opção também para quem tem pouco espaço em casa, geralmente para quem tem um jardim pequeno ou mora em apartamento. Assim, sem enrolação, eu começo contando para vocês o primeiro segredo aí para você ter sucesso na hora de cultivar a sua suculenta. Primeiro de tudo, tenha suculentas de fácil cultivo. Comece cultivando aquelas que são fáceis de cuidar. Não vai inventar de pegar uma planta difícil. Se você não tem experiência com plantas, comece com o básico, né? Comece com as plantas que são mais resistentes e também não exigem tantos cuidados assim no dia a dia. Existem suculentas que são difíceis, eu vou falar para vocês quais são. Mas começando pelas fáceis, eu dou 3 opções aqui para vocês que eu tenho aqui em casa, que são a Echeveria, muito fácil de cuidar, olha como ela é bonita, né? Muito fácil de cuidar. Temos também a Sedum, essa aqui tá grandona, olha que linda, também é muito fácil de cuidar. Quando você coloca ela na sombra, ela fica verde, quando você coloca ela no sol, ela fica vermelha. Olha que bacana. E uma outra opção também, aqui no escritório está cheio de plantas, é a Dudileia, olha isso. A grandona também é muito fácil de cultivar. Então são 3 opções, Echeveria, Sedum e Dudileia, para você começar cultivando. Ah, Felipe, eu quero começar cultivando uma planta muito bonita. Não adianta a planta ser bonita, senão vai durar na sua casa. Então, comece com simples, comece com essas que eu indiquei, que são de fáceis cultivos. Outra também que é bonita e fácil de cultivar é a planta Jade. Ela também é resistente, bonita, né? E dura bastante, então comece pela planta Jade também, é uma boa opção. Ela vira uma arvorezinha, é muito bonita, né? E as folhas brilham. Então, deixa aqui essa primeira dica. Comece com suculentas fáceis de cultivar, tá bom? Agora sim, falando de suculentas difíceis de cultivar. Temos o colar de pérolas, é difícil. A orelha de Shrek também é difícil. Então, assim, comece com essas que eu indiquei aqui e depois você vai pegando o jeito, vai sabendo cuidar e você parte para as mais difíceis, tá bom? Não foque muito na beleza inicial, assim, né, das suas suculentas. Foquem em deixá-las saudáveis e vivas, que é o mais importante, tá bom? Então fica aqui a primeira dica. Tenha suculentas de fácil cultivo, se você é um jardineiro iniciante aí, tá bom? Segunda dica que eu trago para vocês, até montei um vaso especial para explicar, né, essa dica, é que assim, evite suculentas juntas no mesmo vaso. Acho que você pode botar até 1, 2, 3 em um arranjo, mas evite mais que isso, muitas suculentas, porque o que acontece? Às vezes fica bonito, fica um visual bonito, mas elas estão ali disputando nutrientes, disputando espaço, as raízes ficam apertadas, geralmente é só uma que cresce, então assim, evite colocar muitas suculentas no mesmo vaso. Isso é uma dica, essa é uma dica essencial também para você ter sucesso aí no cultivo das suas plantinhas. Ó, aqui tem várias plantas juntas. Temos aqui a espadinha de Santa Rita, que é muito bonita. Temos esse cacto aqui, que eu coloquei também, é uma orelha de Mickey, e os espinhos dele são terríveis, quem tem sabe o que eu estou falando. Temos aqui um colarzinho também, e tem essa aqui, que também é uma espécie de Dedileia, tá bom? Dudileia. Então, olha aqui, parece bonitinho, mas na verdade para elas é um sacrifício. Então, assim, evite colocar muitas plantas no mesmo vaso, muitas suculentas, porque elas vão disputar nutrientes, disputar espaço, e geralmente não vão crescer como devia. Pode até colocar aí umas 3 ou 4 num arranjo, mas com um vaso grande. E assim, todas podem crescer também, então vai ficar uma hora ou outra, elas vão disputar espaço, vão disputar nutrientes, e acaba que, né, uma vai se sobressaindo e não fica bonito, né, como ficou inicialmente. Então evite colocar muitas suculentas no mesmo vaso, tá bom? Essa é a segunda dica que eu deixo para vocês. A terceira é colocar sua suculenta no local adequado. Não adianta você começar a cultivar suculentas e você colocar a suculenta de sol na sombra e a de sombra no sol, tá bom? Então, é uma dica que eu dou aqui que é muito interessante. Geralmente as suculentas
de cores vermelha, alaranjada, são mais tolerantes ao sol. E aquelas de folhas mais verde escuras gostam de sombra. Então, essa é uma dica aqui de ouro assim, que eu deixo para vocês. Preste atenção no tipo de local que a sua suculenta prefere. Tá bom? Essa dica das cores, vou comprar essa suculenta no garden, na floricultura, ela é muito colorida. Deixa no sol. Ela é um verde muito escurinho, assim, deixa na sombra, tá bom? A plantinha, muitas vezes, ela já vai indicar para você qual local que é ideal para ela, tá bom? Então, não deixe de ficar atento a esses sinais, tá bom? Suculentas mais coloridas, vermelhas, laranjadas, gostam de sol. E como a planta jade, aquelas de folhas mais verde escura gostam de sombra, tá bom? Então, dica número 3, escolha o local adequado para sua planta. Se você não sabe ali na hora de comprar, na floricultura, no garden, pergunte, não tenha vergonha de perguntar, tá bom? É de graça. Então, pergunte sobre onde eu vou cultivar minha plantinha, onde é o local ideal para ela, tá bom? A quarta dica é que você deve colocar a sua suculenta em um vaso proporcional ao seu tamanho. Muitas vezes a gente compra a suculenta, muitas pessoas, aliás, compram a suculenta na floricultura, naquele vasinho minúsculo e deixa ela lá o resto da vida. Uma vida que não dura muito, porque, uma dica que eu sempre dou aqui, comprou plantinha, qualquer plantinha que seja, troque de vaso, coloque em um vaso maior. Então, você deve cultivar suas suculentas em um vaso adequado ao tamanho da sua raiz, do seu tronco, para ela se desenvolver e ficar bonita. Não adianta você comprar uma plantinha e deixar no vaso que você comprou. Aliás, nem com o substrato que tem lá no vasinho que você trouxe da floricultura. Troque tudo, coloque um vaso maior e troque o substrato, tá bom? Garanta sempre que a sua suculenta esteja num vasinho proporcional. Só assim ela vai crescer, se desenvolver e ficar bonita. Não adianta você deixar uma suculenta grande, às vezes com folhas largas, num vaso apertadinho. Além de não ficar bonito, ela tá ali, tadinha, sofrendo, tá bom? Então, coloque a sua plantinha sempre num vaso proporcional. Essa é a quarta dica, o quarto segredo que eu compartilho com vocês, tá bom? O quinto segredo é adubar sempre que necessário a sua suculenta. A planta gosta de alimento. Se a gente também se alimenta para crescer e ficar saudável, as suculentas também, elas precisam de adubação. Mas Felipe, de quanto em quanto tempo que eu devo adubar a minha suculenta? De 3 em 3 meses é uma boa opção. Felipe, mas com o que eu vou adubar? Mais uma dica de ouro. Você tem várias opções de adubo. Temos o esterco bovino, não pode colocar muito, Temos o bocashi também, que é muito bom. O humus de minhoca e ainda você pode colocar adubo próprio para suculenta. Basta na hora de você comprar lá na floricultura, você pedir esse adubo para suculentas e cactos, geralmente é para os dois, e você aplicar ali na sua plantinha de 3 em 3 meses. Ela vai crescer, se desenvolver e ficar bonita. Não adianta você regar, botar no local adequado, mas não dar alimento para sua planta. Ela também precisa de nutriente. Então, adube de 3 em 3 meses, tá bom? Essa é a quinta dica que eu deixo para vocês. A sexta dica, muito importante, geralmente é a causa, quando você não segue ela direitinho, é a causa da morte das suas plantinhas, das suas suculentas, que é regar apenas quando necessário. Regar apenas quando o solo estiver seco. As suculentas armazenam água nas suas folhas. Então, não adianta você regar demais, porque elas vão apodrecer, As folhas vão murchar, ficar amareladas, às vezes o caule também apodrece. Então, regue apenas quando o substrato estiver seco, tá bom? Cuidado também durante o inverno. O que acontece? Essa é também mais uma dica de ouro. Preste muita atenção no local da sua planta, porque entre o inverno e o verão, que são as duas estações principais, o sol costuma mudar de direção, muda de direção. Então, a plantinha que você colocou na varanda pegava sol de manhã, quando virou, isso durante o inverno. Quando passou para o verão, o sol já não pega mais naquele local. Então, você precisa trocar a sua planta e colocar no local que o sol vai bater. Então, preste muita atenção nisso também. Eu faço isso aqui em casa. Eu sempre percebo que quando passa do inverno para o verão, o sol muda, a forma de onde ele nasce, Então, fique muito atento a isso também, porque a luminosidade também tem a ver com a rega, Então, foque nisso também.
fique muito atento ao local da sua plantinha, nessas mudanças de estação, principalmente inverno e verão. Mas voltando a falar sobre a irrigação, como você pode saber, né, se está na hora de regar ou não? Eu uso a técnica, que é muito conhecida aqui entre os jardineiros, já percebi, que é do dedinho no solo. Você vai pegar a sua suculenta, ó, e colocar o dedinho aqui no solo. Se ele sair limpo, tá na hora de regar, que é o caso dessa daqui. Mas se você colocar o dedinho e ele sair sujo, não tá na hora de regar, porque a planta ainda está úmida. Então, use essa dica do dedinho, não tem dica melhor. Uma dica valiosa demais, dica de ouro, para você saber qual é o momento ideal de regar as suas suculentas, tá bom? Então a sexta dica é essa: regue apenas quando o solo estiver seco. Regue adequadamente. Agora a sétima dica, que também tem a ver com irrigação, tá todo mundo interligado, é que você precisa garantir um solo bem drenável para a sua suculenta. Mesmo que você regue direitinho, se o solo estiver com uma drenagem, né, com dificuldade, né, para drenar, a plantinha com certeza vai morrer, vai apodrecer, ficar com as folhas amareladas, né? Então, garanta um solo drenável. Coloque lá uma mistura de 2 partes de terra para uma de areia, né, para ter essa drenagem. Quando você for plantar a sua plantinha, faça isso, bata no vasinho para sair o excesso de ar, os bolsões de ar, que aí a terra vai ficar soltinha. É uma dica muito boa, dar uns tapinhas no vasinho. E é isso, também no fundo do vaso coloque sempre pedra brita, aquela argila expandida, carvão também, né, pedacinho de carvão, tudo para você garantir que quando você for regar a sua plantinha, a água escorra, tá bom? É muito importante. Então, garantir que o solo fique bem drenável é uma dica aí valiosa, a sétima dica que eu deixo para vocês, tá bom? A oitava dica, eu já vi muita gente fazendo isso, não seja mais uma pessoa. Eu não sei quem inventou que irrigar cacto e suculenta com borrifador é uma boa opção. Não é. Então, assim, a oitava dica, na verdade, é uma coisa que você não deve fazer. É não irrigar suas suculentas, seus cactos com um borrifador. Porque aquela água ali não vai, né, além de ser uma água insuficiente, não vai para o solo, que é o local, né, onde estão as raízes. Então, evite fazer isso, não faça isso. Não molhe as suas suculentas com borrifador, molhe com regador. E molhe bem, né? A suculenta você deve molhar pouco, mas tem que molhar com capricho, tá bom? Então, nada de pegar borrifador e ficar lá borrifando sua suculenta. Ela vai pegar raiva de você. Então, assim, não faça isso. Não é uma boa opção. Esqueça essa coisa de molhar a planta com borrifador. Isso é uma bobeira que inventaram, assim, que não faz sentido nenhum, tá bom? Só irrigue mesmo com o regador. A nona dica, que eu deixo aqui para vocês, está quase acabando, é que no inverno você deve ficar mais atento ao local da sua suculenta. Ela precisa de luz. No inverno, como eu falei anteriormente, tem essa questão da mudança, né, do sol, do nascimento do sol, né, às vezes ele gira para uma direção diferente. Então, no inverno você tem que ficar atento à sua suculenta. Se o sol mudou de direção, mude o vaso e também fique muito atento às irrigações. Se você irrigar demais no inverno, provavelmente a sua plantinha não vai gostar. Não é o momento de você irrigar demais. Siga aquela dica que eu falei anteriormente. Regue apenas quando o solo estiver seco e fique atento com as baixas temperaturas. Se você vê que está um dia muito frio, não precisa irrigar a sua suculenta, tá bom? Ela é resistente, mesmo que você esqueça aí, talvez em 5, 6 dias, uma semana aí sem irrigar, ela vai sobreviver. Mas no inverno, evite irrigar demais e fique ligado se a sua plantinha está pegando a luz natural, está pegando o sol, aquele solzinho frio, mas que esteja pegando um pouco de luminosidade, porque no inverno eu vejo muita gente assim, minha suculenta parou de crescer. É normal no inverno, as plantinhas ficam um pouquinho mais preguiçosas, as suculentas também, mas elas não vão morrer, você tem que cuidar direitinho, porque às vezes muita gente comenta, mas suculentas morreram no inverno, justamente por isso, né? Irrigou demais, estava irrigando como no verão, então fique muito atento com as suas plantinhas no inverno, mexe com todas as plantas, tá bom? E a última dica, na verdade é um pouco meio óbvia, que eu tento seguir, mas nem sempre a gente consegue, né, na correria do dia a dia, mas é que toda planta precisa de cuidados diários.
Nem que você passe um olhinho, cheguei do trabalho, dá uma olhadinha. Tá com pulgão? Tá irrigada? Tá, beleza. Tá no local certo? Beleza. Fiz minha tarefa do dia aí. Durou 2 minutos, já vi minha plantinha. Quando for uma, né? Quando for várias, vai durar mais. Mas assim, arruma um tempinho do seu dia para ver suas plantas. Nem que seja quando você acorda de manhã, quando você chega do trabalho, enfim, durante o fim de semana. Mas tenta fazer de forma que seja diária, porque de um dia para a noite tudo pode mudar. Pode chegar uma praga, você pode esquecer de regar e não perceber. Então, assim, a planta pode estar morrendo e você não percebeu. Morreu por quê? Eu não vi que estava doente. Então, assim, tenta exercer cuidados diários, ou o máximo de tempo que você conseguir aí na sua agenda. A gente sabe que a vida é corrida, mas tudo que você dá atenção, tudo que você coloca carinho, amor, cresce. E assim é com as suculentas e com qualquer planta. Você precisa se dedicar. Eu sei que, por mais que sejam plantas resistentes, né, que duram mais, você pode deixar vários dias sem regar, mas elas também são suscetíveis a pragas, doenças, podem acontecer diversos problemas com elas. Então, fique de olho, sempre passe o olhinho nas suas plantas, porque só assim você também vai fazer com que essas 9 dicas anteriores façam valer a pena, entendeu? O seu cuidado, o seu cultivo com as suculentas. Então tenha cuidado diário, veja a sua planta, elas dão sinais de que está tudo bem, mas também dão sinais de que não está tudo bem. Então fique de olho, né, diariamente, ou sempre que você puder, com as suas plantas, tá bom? Essa é a 10ª dica e eu encerro aqui esses 10 segredos. Espero que façam muita diferença na vida de vocês, assim, com cuidado com as plantas, porque realmente funciona. Eu tento seguir à risca, né? Então sigam essas dicas e com certeza vocês vão ter plantas lindas na casa de vocês, no apartamento. Não deixe, acreditem que vocês conseguem. Felipe, é a primeira vez com planta, nunca tive planta, sempre quis ter, mas comprei 1, 2, morreu. Comece agora, siga essas 10 dicas. Tenho certeza que daqui a 1 mês, 2, 3, talvez até 1 ano, você vai voltar aqui e comentar: Felipe, realmente segui suas dicas e estou lá com as minhas suculentas. Comecei com 1, 2, já tenho 200, como eu aqui em casa, tenho várias espécies. Então, assim, acredite em você e se dedique, que as coisas fluem, que as coisas acontecem. E assim é com as plantinhas também. Se você quer ter suculenta, ter mais experiências, agora é hora de ter boas experiências. Siga as dicas direitinho, que tenho certeza que você vai ter sucesso aí na hora de cultivar essas plantas lindas. Não sei se você sabe, mas as suculentas significam amor duradouro. Eu nunca imaginei, né, que elas tinham esse símbolo tão bonito, né, de simbolizar amor e também prosperidade. Dizem que ela traz prosperidade para a casa da gente, para a vida da gente. Olha aí, são mais motivos para a gente cultivar essas plantas. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele faça diferença na vida de vocês com as suas plantinhas. Tá bom? Se você gostou, peço que você curta aqui, compartilhe também para mais pessoas que você sabe que gostam de planta e querem cultivar suculentas também, mas não estão tendo muito sucesso. É hora de ter sucesso agora. Compartilhe esse vídeo, claro, se inscreva, que tem vários vídeos legais sobre plantas, trago curiosidades e tal, trago dicas que eu tento ver que ninguém mais deu essas dicas anteriormente. Então é um canal diferente, você vai ver que os vídeos são diferenciados, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, desejo sucesso na vida de vocês com as suas plantinhas, com as suas verdinhas. Tenho certeza que elas são uma boa companhia pra gente e trazem muita beleza, muitas coisas boas, né, para o nosso dia a dia. Vale muito a pena, né, ser um amante de plantas. E é isso, um abraço para vocês, tá bom?